Olá, meus amigos. Hoje tenho um pequeno exemplo como as coisas estão aqui na Alemanha e como a gente viu um momento bastante diferente na nossa viagem ao México ano passado, em abril, maio, e dá para comparar muito bem como países podem ser totalmente diferentes. Aqui nós temos um motorista que deixou o ônibus com um grupo de excursão no estacionamento da rodoviária à noite. Ele simplesmente parou, estacionou e tentou resolver o problema, não conseguiu e deixou o ônibus com o pessoal dentro. Porque as horas máximas de trabalho tinham excedidas. Quer dizer, ele não podia mais andar porque já chegou o tempo que ele podia. Aqui é o seguinte: você viaja tantas horas, depois você tem que descansar tanto. E depois, novamente, você pode andar. Tá? E se você for pego, porque tem o contador de horas, se você for pego, você ganha uma multa. E isso cai, logicamente, no motorista, né? Então, foi o seguinte: o motorista de ônibus simplesmente deixou seu veículo com um grupo de 42 pessoas em um estacionamento na região de Stuttgart. E foi embora. Um operador de ônibus chamou a polícia na noite de quinta-feira por volta das 19 horas, por volta das 7 horas da noite, 19 horas, depois que seu motorista excedeu o horário máximo de trabalho e simplesmente foi embora. Informaram as autoridades na sexta-feira. Embora o homem inicialmente tenha pedido a um amigo motorista que o substituísse, ele foi proibido de dirigir pelo operador do ônibus. Então, provavelmente houve um bom desentendimento entre o chefe e o empregado, né? Os dois, então, tanto o motorista como também o amigo dele que ele chamou para substituí-lo, deixaram o veículo e os passageiros à própria sorte no estacionamento. De acordo com a polícia, a empresa queria então organizar outro motorista substituto. Quando esse motorista ainda não estava no local, às 22 horas, 3 horas depois que o primeiro motorista deixou, né, porque era pelas 7 da tarde, e às 10, o outro, que era para tomar o lugar dele, 3 horas depois, os passageiros, por sua vez, também chamaram os policiais. A Cruz Vermelha alemã cuidou então do grupo durante esse tempo todo, formado principalmente por idosos de 70 a 80 anos de idade, com bebidas e alimentos. Vocês sabem, né? Aquelas excursões que muitas vezes pessoas com mais idade avançada, né? Eles procuram porque ficam inseguros de andar de carro. E excursões também têm um certo conforto, né? Você pode olhar, eles te levam de um lugar para outro, né? Aí faz vários dias e normalmente se encontra mais pessoas de idade avançada. Alguns dos viajantes disseram que não haviam comido desde o café da manhã no hotel, pois o motorista do ônibus só havia parado em áreas de descanso sem comida. Eles saíram depois do café da manhã. O motorista deixou o ônibus às 7 da tarde. E às 10 da noite, os próprios passageiros chamaram a polícia. Quer dizer, no mínimo 10, 11, 12 horas de viagem já, desses 3 horas parados e muitos sem comer nada. Também não havia um motorista substituto
para o grupo mais tarde. Finalmente, os viajantes foram levados de táxi para a principal estação ferroviária de Stuttgart. O último deles por volta das 2:30 da manhã. Essa história toda começou às 7 da tarde e às 2:30 da manhã, o último que foi levado de táxi à estação chegou na estação às 2:30 da manhã. Quer dizer, 7 horas começou toda essa confusão e 7h30 depois chegou na estação ferroviária. De lá ainda tinha que continuar ou tinha que pegar um hotel, né, gente? E essas coisas com pessoas com idade avançada, você já pode imaginar. Mas eu tenho outra coisa para contar para vocês da nossa viagem do México ao México, quando nós estivemos em agora não me lembro do nome. Meu Deus do céu. Não me lembro do nome. Desculpe. Mas enfim, nós pegamos de manhã o ônibus. E o ônibus veio de uma viagem já de 6 horas. E nossa viagem levou 10 horas até chegar no final. E desde o início estava o mesmo motorista. Nós tivemos nessas 10 horas várias paradas. E sempre o mesmo motorista continuou. E continuou. E a gente ficou meio assim assustado. Porque do Brasil a gente não conhece, a gente já viajou bastante também. Lá sempre tem troca de motorista. E lá, com a agência do ADO, não tinha, gente. Continuou um senhor já também de idade mais avançada, calculo, passando dos 60, indo por 65, talvez 66 anos, e ele dirigindo, gente. Dirigindo. E quando nós chegamos no ponto final, depois de 10 horas de viagem, eu disse para minha esposa, sabe de uma coisa, eu vou falar com ele, né, para saber quando é que ele vai substituir. Aí tá, cheguei lá, falei com ele numa boa, assim, tranquilo, pedi desculpas por, né, incomodar. Ele disse, não tem problema. Eu disse, mas ele ainda vai continuar a viajar? Ou quando é que vai ter um motorista que vai substituí-lo? Ele disse, não, ele vai continuar. Eu disse, sim, mas o senhor já está viajando, pelo meu cálculo, 16 horas. Ele disse, eu tenho mais 6 pela frente. Eu disse, mas como pode? Ele disse, não, isso de vez em quando acontece. De vez em quando acontece, ele disse. Eu fiquei assim, assustado, chocado, mas ele estava tranquilo, né? Ele estava tranquilo. Não tem problema, eu estou bem, tal, e estou acostumado. Eu pensei, meu Deus do céu. E aqui, quando você não tira o seu tempo, você vai ser multado. Quando você é controlado. E aí, em vez disso, provavelmente também o motorista aqui na Alemanha teve problemas também com o seu chefe. Ele simplesmente deixou o ônibus com os passageiros dentro. Né? Inacreditável. Pois, essas são as coisas, mundos diferentes, países diferentes, muitos que nunca foram para fora, ou muitos que só foram para fora, ficaram no hotel, nunca vão conhecer um país, as pessoas que estão por trás disso, os cidadãos, e saber que o que aqui para nós é normal, em outro país é totalmente diferente. E o melhor de tudo, mesmo sendo totalmente diferente, lá também funciona. Lá também funciona. De outra forma, mas também funciona. E o pessoal lá está acostumado, como nós aqui também estamos acostumados. Né? E nós temos tantas coisas ao redor do mundo que são diferentes, mas no final chegam ao mesmo ponto. Que eu acho assim, quem tem a chance de conhecer deve
ir atrás, tentar conhecer, porque aumenta muito a visão de todas as coisas que nós temos do mundo. Nós já viajamos bastante, mas eu acho assim que nunca foi o suficiente, porque a gente, principalmente, foi na América Central, América do Sul, né? Europa, nós começamos, mas nós temos muita coisa, África, Ásia, Austrália, e muito para conhecer ainda. E de repente, uma hora dessa, nós também vamos estar por lá. Eu digo para vocês, uma boa noite, forte abraço, mão no coração, cuidem-se, até no próximo vídeo.